atitude dos judeus. Eu não esqueci dessa carta, eu vou passear só por mais 2 versículos na Bíblia e vou estabelecer aqui um contraste, vou tentar contextualizar essa estátua de forma que a gente consiga nos encontrar no tempo. O que significa essa estátua, em que momento é que nós vivemos e o que Deus tem para a igreja nesse momento. Então, a Bíblia ela começa com Deus ele chamando Abraão. E nós precisamos entender uma coisa, porque quando eu preguei sobre Romanos capítulo 3 e quando a gente lê o Novo Testamento, a Nova Aliança, dá a entender, para quem não está contextualizado com o momento, e muitas vezes de que aquilo que ficou para trás foi algo que foi abolido, tipo. E a ideia que fica na mente inicial é muito aquele seguinte: os gentios alcançaram a salvação porque os judeus não reconheceram e não aceitaram. Partindo aqui de um ponto do seguinte, que é o que parece, e quando eu expus Romanos capítulo 3, nós vamos aí na carta aos Romanos, Paulo, parece que do capítulo 1 até o 8, ele vai focando muito essa ideia do judeu não entendeu, por isso alcançou o gentio. Só que no capítulo 11, eu não vou falar sobre o capítulo 11 de Romanos, mas eu vou pegar um trecho dele para embasar aqui o tempo dessa estátua. Ele vai falar uma coisa nova, que até então ele não tinha falado. Por isso que é importante a gente nunca interpretar ou ler um texto bíblico de forma fechada. Todo o texto bíblico, cada parte da Bíblia, para o entendimento dela de forma plena, você tem que voltar um pouco atrás na história e depois ir um pouco à frente. Se eu pego uma parte da Bíblia, isolo ela e tento entender o capítulo à luz do próprio capítulo, a gente está muito aptos a cair em heresias. E essa heresia de que os judeus, o povo de Deus, não entendeu, baseado assim, eles não entenderam, eles não conseguiram ver Cristo, e os gentios chegaram, é algo que, de fato, para quem não está associado ou ligado ao contexto das Escrituras, dá a entender. Porque nós estamos lendo de fora, nós não sabíamos, na verdade, o que se passava nos momentos em que Jesus ia ministrando. Paulo, em Romanos capítulo 11, ele vai falar algo muito interessante. Aquele mesmo Paulo, que no início da carta aos Romanos, ele está falando, olha, que os gentios foram alcançados, porque os judeus não entenderam. O capítulo 11, ele vai surpreender, porque ele vai dizer assim, que na verdade, o não entendimento dos judeus fazia parte do plano de Deus, para alcançar os gentios. Porque na verdade, a salvação vem dos judeus. E quando a Bíblia fala que a salvação ela vem dos judeus, ela está querendo dizer literalmente, não que, tipo assim, é Jesus que vai trazer o evangelho para o gentil, não. Jesus veio para os judeus e a nação de Israel, que é feita uma nação sacerdotal, para levar a palavra para o resto das nações. Tá entendendo? Jesus vem para o judeu e a nação, para a nação de Israel, e a nação de Israel é que tem a missão de levar Jesus para os gentios. Não é Jesus. Raciocínio interessante de Paulo. Tipo, confuso, parece, mediante a tudo aquilo que ele tem trazido em Romanos capítulo 11. Parece que ele vai falar algo que vai de contra tudo aquilo que ele tinha iniciado. Lá o judeu não entendeu, mas no capítulo 11 de Romanos ele está chegando a dizer assim, olha, porque Israel na verdade é a videira verdadeira, e os gentios, eles são oliveira brava, que eles foram tirados de forma antinatural, enxertados na videira. Então, aí depois nós vamos ver no Novo Testamento, versículos que nós hoje usamos, muitas vezes a igreja usa, como versículos chaves, como por exemplo, Jesus fala, tipo assim, a lei foi abolida, tipo assim, o fim da lei é Cristo. Quando na verdade, no Novo Testamento, a palavra para Novo Testamento é justamente essa ideia, Brit Hadashah, de nova aliança. E a pergunta que tem que ficar é a seguinte, nova aliança em relação a que aliança? Qual é a aliança que é nova? Porque, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus ele não faz só uma aliança com o povo, ele faz várias alianças. Eu vou citar algumas delas. Deus ele fez primeiramente uma aliança com Noé. Era a aliança de não destruir mais a terra daquela forma. Depois, Deus ele vai fazer uma aliança com Abraão. Que ele vai dizer
que a sua descendência vai ser muito numerosa. E a descendência de Abraão é que vai ser uma nação que vai abençoar a terra. Essa é uma aliança que pertence a Abraão. Então veja bem, esse plano divino de nação sacerdotal que Deus tem para a nação de Israel, ele faz parte do cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão quando ele tirou ele de Ur dos Caldeus. Ele falou assim, olha, vem para cá que eu vou fazer de você um povo numeroso, e é da sua descendência que vai vir algo que vai alcançar toda a terra. É da sua descendência que vai ser levada a salvação para todas as nações. Depois, Deus ele faz uma aliança com Moisés, que é a aliança no Sinai. Depois ele vai fazer uma aliança, eu vou falar sobre a aliança com Moisés, só vou passar para lá rápido que depois eu vou voltar nela. Depois ele vai falar sobre uma aliança que ele fez com Davi. Então, olha a quantidade de aliança aqui. Aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Noé de não destruir mais a terra daquela forma, aliança com Abraão, de sua descendência que vai abençoar a terra, aliança com Moisés, eu já vou falar sobre ela, aliança com Davi. Ele vai fazer uma aliança com Davi. Sabe qual é a aliança que ele vai fazer com Davi? Olha, que não vai faltar descendentes de Davi no trono. Descendentes de Davi vão reinar para sempre. Essa é a aliança que ele faz com Davi. Então veja bem, a proposta do Novo Testamento, ou dessa nova aliança, não quer dizer que ele está abolindo tudo aquilo que ficou para trás. A pergunta que tem que ficar para nós, na verdade, é o seguinte: é uma nova aliança em relação a qual das alianças que foram feitas? Percebes? É uma nova aliança em relação à aliança de Moisés. Quando Deus ele fala aqui, quando Jesus ele fala que ele não veio abolir a lei, e ele usa uma palavra no grego chamada de plenosai. E eu vou explicar sobre isso quando a gente estiver falando aqui da estátua. Essa estátua, na verdade, ela retrata os tempos. E nós vamos chegar nessa parte. Por enquanto, vamos ficar nesse início aqui só com essa informação. No grego plenosai, quando Deus ele fala assim, olha, que eu não vim anular a lei, mas eu vim a cumprir, a palavra plenosai, ela dá na ideia de que ele veio trazer a interpretação correta. E por causa dessa interpretação, tornar ela cumprível. Por isso que a Bíblia fala que o jugo dele é leve. Porque a interpretação de Jesus permite com que o homem cumpra. Enquanto que a interpretação que estava sendo colocada pelos fariseus, ela era demasiado legalista e colocava demasiado peso. E ao mesmo tempo ela era demasiado literal. Ou seja, era só uma aparência de religião. A proposta que o povo judeu tem na vinda de Jesus relativamente ao cumprimento da lei é algo literal e legalista. É algo que traz a aparência de cumpridor, é um aspecto de que se cumpre. Jesus ele vem trazer ela no sentido mais profundo. Ele usa a palavra plenosai, o grego de Mateus, ele usa a palavra plenosai, embora Mateus tenha seu correspondente em hebraico. Mas nós vamos ver por que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Nós vamos chegar quando estiver falando aqui da estátua. A ideia é de que o jugo que Jesus vem trazer acerca daquilo, dessa aliança que é renovada, porque na verdade o sentido de nova aliança, de Novo Testamento, na verdade é para trazer o entendimento correto. Como o entendimento anterior ele estava um pouco equivocado, esse entendimento que Jesus vai trazer, ele soa como se fosse algo novo. Só que Jesus ele vai ensinar os apóstolos a mostrar que essa mensagem que o próprio Jesus ele está trazendo agora aqui no Novo Testamento, na verdade não é nova. Na verdade, não é algo daqui. É algo do povo hebreu. É algo do Taná, do Antigo Testamento. O entendimento é que estava equivocado por parte dos fariseus. Então ele veio trazer um cumprimento que seja... Ele veio trazer uma interpretação, uma dissertação da lei que se torne cumprível ao homem. E nós precisamos entender uma coisa acerca dessa aliança que supostamente é renovada. Deus, ele usa na época de Moisés, na época dos sumérios, na época dos egípcios,
os povos e reis que dominavam a terra, na altura ali de Moisés é o próprio Egito que já estava dominando a terra, eles faziam um testamento com o povo que era levado cativo. Quando eles dominavam uma nação, esse próprio rei, ele fazia uma aliança com o povo. E a aliança era da seguinte maneira: eu vou suprir vocês, eu vou proteger vocês dos vossos inimigos, eu vou vos dar terras, e se algum outro povo quiser atacar vocês, eu vou estar aqui para proteger. Em troca, vocês têm que me servir, que me obedecer. Então, essa aliança de um senhor, de um rei, de alguém que é poderoso, para um povo que está sendo dominado, esse acordo de proteção, de suprimento, em troca de obediência, já é algo que o povo na época de Moisés já está contextualizado com isso. Então repare, quando Deus ele chama Moisés para libertar o povo do Egito, Deus ele vai propor uma aliança, mas Deus ele vai fazer da seguinte maneira. Deus ele vai propor uma aliança de uma maneira que o povo entenda o acordo. Do modo aqui, por exemplo, nós aqui não estamos contextualizados com o momento. Mas o povo do momento, lá do Êxodo, sempre que um povo era tomado e era governado por alguém, eles já sabiam que essa pessoa que governava supria esse povo em tudo, desde que esse povo obedecesse a eles. Então, quando o povo ele é tirado do Egito, eles já estão contextualizados quanto ao que é ter aliança com o novo rei. Eles já sabem disso. Então, de modo a que Deus ele liberta esse povo do Egito ainda antes de entregar essas condições da aliança. O que mostra aqui que inicialmente Deus ele está libertando o povo sem que o povo antes o tenha dado nada. Ou seja, a primeira liberdade, o primeiro ato aqui salvador de libertação, ele parte de Deus. Só que é interessante porque em Êxodo capítulo 12, a Bíblia fala que quando o povo ele é libertado do Egito, sai deles ali uma mistura de povos. Não sai só um hebreu pura raça. E eu quero falar sobre isso. Aliás, eu até quero falar sobre isso. O povo que Deus ele separou por meio de Abraão, na verdade ele ainda em hebreu, no Êxodo, porque na verdade o termo correto para essa época, antes do cativeiro babilônico, ainda o povo é conhecido como hebreus, eles não têm uma raça ainda definida. Enquanto que agora nós vemos o judeu, nós conseguimos identificar a etnia judaica através de traços, por exemplo, tem os africanos, que são pessoas mais escuras, tem os brasileiros, que são um pouco mais morenos, tem os ucranianos, que são mais claros, ou seja, são raças já bem definidas. Na época do Êxodo, quando Deus ele chamou Abraão, separou ali um povo para ele, ainda não existe uma raça definida. Então, o requisito para ser considerado hebreu e povo de Deus, no caso ali, era crer como Abraão. Inicialmente era crer como Abraão. Porque, veja bem, o próprio Abraão, ele é o quê? Ele é um cananeu. Ele não é um hebreu. Porque não existe essa etnia hebreia. Não existia ainda essa etnia. Isso era algo que ia ser separado. É por isso que a gente fica vendo que a Bíblia fala muitas vezes, olha, que Deus libertou o povo do Egito. E nós ficamos pensando assim, poxa, Deus libertou o povo do Egito. Mas que povo é esse? A gente fica pensando na etnia, na raça judaica, né, hebreia, tipo assim, é igual os semitas são hoje, eles têm o nariz assim um pouco maiores, o povo semita tem o nariz um pouco maior, a pele assim mais queimada, o cabelo assim um estilo mais curto, são pessoas assim mais morenas, mas na verdade não. Êxodo capítulo 12 diz que no meio do povo dos hebreus saiu ali várias misturas, e repare, essas misturas de pessoas que saíram do Egito, todas elas, de forma por igual, foram consideradas povo legítimo de Deus. Povo hebreu de forma legítima. Então, olha aqui. Antes do mandamento, a aliança que Deus ele vai fazer com Moisés é uma aliança com todos aqueles que creem como Abraão. A característica principal na época de Moisés para ser considerado povo legítimo de Deus era
ter a fé de Abraão, crer como Abraão creu. Por quê? Porque Deus ainda está construindo e separando um povo. Por isso que os fariseus, mais para frente, a gente vai ver isso ainda hoje. Eles vão, a palavra fariseu, ela vem da palavra de hebraico perushim, que significa separado. A ideia é separado para ser santo. Então, Deus, ele decide no meio da terra, de todas essas nações, raças e etnias, separar um povo para si. Só que esse povo ainda não tem traços de raça. O traço deles é crer em Deus. A primeira aliança, então, a aliança com Moisés e a aliança que é mencionada aqui no Novo Testamento, é uma aliança que se baseia em quem tem uma fé igual a de Abraão. E a partir daqui, eu quero iniciar o nosso raciocínio e falar um pouco, antes da gente entrar no tempo aqui da estátua, da missão que esse povo que Deus separou para ti vai ter perante toda a terra. É isso mesmo. A missão de levar a salvação para os povos pagãos, ela não cabe a Jesus, ela cabe ao povo de Deus. E, biblicamente, ela cabe à nação de Israel, aos descendentes de Jacó. Êxodo, capítulo 19, versículo do 4 ao 6. Êxodo, capítulo 19, versículo do 4 ao 6. Êxodo 19, do 4 ao 6. Diz assim: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Primeiro ponto aqui. O que eu falei? Eu falei que nessa época aqui, em que Deus ele ia libertar o povo do Egito, ele vai fazer uma aliança com esse povo, que não é uma aliança que se vê a primeira vez na história. É uma aliança já típica daquele tempo. E era a aliança de que o rei que domina, aquele que está sobre o povo, ele dá algo para o povo. Nisso que ele dá para o povo, ele dá liberdade, liberdade dentro do seu reino, atenção, dá proteção e suprimento. Aí Deus ele começa dizendo assim, olha, tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asa de águia e vos acheguei a mim. Ou seja, olha, eu, o Senhor, eu quero propor uma aliança com vocês. E essa aliança vai começar por beneficiar o povo. Ele fala assim, olha, você viu o que eu fiz com o povo que vos oprimia, que no caso eram os egípcios? Eu peguei vocês e fiz vocês voarem como asas de águia e vos fiz chegar até a mim. Ou seja, de forma segura. Versículo 5 de Êxodo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha a proposta de aliança que Deus vai fazer. Isso é interessante, queridos, porque o Novo Testamento, segundo a nossa visão, e aí eu vou chegar lá quando a gente vai falando da estátua, eu vou falar aonde é que surgiu na história do cristianismo essa ideia de que a lei, de que a Torá é algo que foi abolido. Repare que nós estamos vendo aqui os primeiros momentos antes de Deus dar a lei no Sinai. Se nós estamos contextualizados com o real ponto de situação, nós vemos, na verdade, que essa lei, ao invés de ser algo mal para destruir o povo, era, na verdade, algo bom que garantia ao povo segurança e salvação. É isso mesmo. Deus ele está propondo uma aliança e ele vai dar essa lei que hoje em dia é muito falar da lei, a lei mata, a lei é isso, a lei é aquilo. Mas a proposta, na verdade, é de uma instrução que vai preservar o povo em segurança, que vai preservar o povo em paz, que vai preservar o povo em vida. Isso faz parte da aliança. Então veja bem, antes de Deus dar os mandamentos, Deus primeiro libertou o povo. Deus, antes de estabelecer regras, ele trouxe suprimento e mais, ele ainda deu promessas de bênçãos.
Vou ler de novo, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. E quando ele fala que é a minha propriedade peculiar, sabe por quê? Porque é o Todo-Poderoso dizendo assim, olha, quando você é minha propriedade peculiar, se mexeu contigo, está mexendo comigo. Então, isso aqui é a garantia de que eu vou estar contigo. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6, olha o ponto aqui. Olha o ponto aqui principal dessa aliança e dessa missão que tem esse povo de Deus. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha a proposta de Deus. Eu vou vos propor segurança, eu vou vos propor suprimento, eu vou guardar vocês. Em troca, vocês me obedecem. E eu vou fazer de vocês uma nação de sacerdotes para todas as outras nações. E nós já sabemos o que é sacerdote. Sacerdote é um mediador. Então, desde o início, Deus ele tem um propósito com a nação de Israel. E esse propósito inicial, ele é o propósito missionário. Ele é o propósito de ir buscar pessoas, ao contrário do que a gente pensa, de que essa questão de evangelizar, ela começou ali depois de Jesus, com o ir de evangelizar. Na verdade, não. O próprio Jesus, ele fala, ai de vocês judeus que percorrem céus e terra para fazer prosélito. Ou seja, já estava nos hebreus e nos judeus essa ideia de percorrer céus e terras para levar, fazendo esse papel de nação sacerdotal, para levar a salvação. Deus deu à nação de Israel o papel de trazer e alcançar todas as outras nações. Amém? Essa é a missão principal. De modo que quando Jesus disse que não veio abolir a lei e sim cumprir. É isso mesmo, presbítero Wesley. De modo que quando nós analisamos toda a história bíblica, nós vamos ver de que por toda a terra e por toda a história, a bênção, o povo que foi separado para ser povo de Deus, ele veio abençoando toda a terra. Um exemplo, voltando um pouco aqui atrás, José, conhece José, filho de Jacó? Quando ele foi levado ao Egito, a Bíblia diz que assim como Nabucodonosor, o faraó ele teve um sonho de ver vacas magras e vacas gordas. E sabe o que é interessante? Quem vai dar a interpretação para Faraó do sonho é José. Ou seja, é um hebreu. E a interpretação que ele vai dar vai trazer um escape para o Egito. Repare então, ainda que seja o Egito, ainda que seja Faraó que está ali no comando, o suprimento e a ideia que vai trazer para melhor governar o Egito vai partir de uma mente de um hebreu, de um homem que foi separado para ser povo de Deus. Porque, na verdade, Deus estabeleceu esse combinado com a nação de Israel, com esse povo que ele separou para Abraão. Olha, eu chamei vocês para ser nação de sacerdote, para ser nação que abençoa. Então, ainda que os hebreus não estejam no comando do mundo, no caso ali do Egito, foi através da interpretação que Deus deu a José que vai vir a sabedoria para governar o Egito. Então, por trás da mente de Faraó está ali as ideias de um servo de Deus. Outro caso. Quando Josué ele chega em frente a Canaã, ele vai espiar a terra, manda lá 12 espiãos. A Bíblia diz, e aqui que vai começar a questão do suposto engano do povo de Israel e a entrada desse tal povo pagão para fazer parte do povo de Deus. Repare, a Bíblia diz que dos 12 espiãos, 10 eles não vão acreditar. Só que o mais interessante é que a Bíblia vai dizer que vai existir uma mulher, e isso é tão interessante porque, tipo assim, a Bíblia ela nem pega uma mulher, tipo assim, uma mãe de família, casada, normal. Faz questão de destacar na história, e destacar, pelo menos, se eu não me engano, a Bíblia vai falar pelo menos 4 ou 5 vezes a profissão dessa mulher. Fala assim, olha, e a prostituta Raabe creu. E ela menciona, e a Bíblia menciona de forma proposital essa vida iníqua dessa prostituta. E veja bem, agora,
Preste atenção no que está acontecendo aqui, que isso aqui é um pouco complexo. Raabe, ela não conhecia nada e não tinha base nenhuma para crer que os hebreus iriam conquistar aquela terra. Embora Deus ele fala que antes dos hebreus irem, ele iria enviar antecipadamente um medo naquele povo para que eles fossem libertados. Só que veja bem, repare quando Paulo em Romanos capítulo 1 ele fala assim, olha, os judeus, eles creram em Deus porque Deus deu a eles o oráculo de Deus. Os gentios, a própria criação sugere de que existe um Criador. Ou seja, os gentios creram em Deus sem os oráculos de Deus, porque a própria criação sugere isso. Mas os judeus, a eles foram dado o oráculo. Então preste atenção, quando os 10 espias, dos 12 que foram para espiar a terra, eles não creem, esses 10 espias, olha o contexto de que levou eles para não crer. Antes deles não crerem, eles foram libertados do Egito. Eles já ouviram dizer que o povo que foi libertado, porque na verdade aqui já na frente de Canaã, o povo como ficou em média 400 anos circulando pelo deserto, esses espias já não são aquele povo que saiu. No entanto, eles têm conhecimento do suprimento que Deus tem dado a eles desde o início da caminhada. E veja bem, esses homens eles chegam ali e eles veem a nação de Canaã, uma terra muito fértil, só que eles veem gigante. E eles não creem. Agora eles não creem debaixo de um contexto que tudo era propício para que eles crescem. Por quê? Porque eles vêm de uma história com Deus. E o que é que tem na sua história